Bom, pessoal, boa noite a todos. Sou o Marcelo Medeiros, trabalho como desenvolvedor trainee aqui no Grupo F Câmara tem 3 meses e atualmente estou trabalhando junto aí com o pessoal da Omnik, tá? O Omnik é uma empresa do Grupo F Câmara, tá? A F Câmara recentemente comprou a Omnik, então estou atuando nos projetos da Omnik desde que entrei aqui no Grupo Africano. Bom, hoje nosso bate-papo aqui vai ser sobre Java Reflection, tá? Entender o uso da metaprogramação aí na linguagem Java. Confesso para vocês que não conhecia sobre o assunto, mas fui pesquisar e fui estudar para poder conversar com vocês sobre ele. Então, não sou um expert, mas eu vou tentar passar aí um pouquinho que eu aprendi para vocês. Bom, alguns pontos que serão abordados aqui nesse nosso bate-papo. Metaprogramação, reflection, que é a reflexão, anotações, inversão de controle, injeção de dependência e também vamos falar sobre generics. Os dois primeiros tópicos, que é a metaprogramação e a reflexão, são tópicos mais profundos, vamos dizer assim. E os 3 últimos, anotação, inversão de controle e generics, são coisas que nós vemos mais no nosso dia a dia, tá? A metaprogramação e a reflexão, ela é muito utilizada principalmente aí pelos frameworks, porque eles vão utilizar da metaprogramação e da reflexão para encapsular para a gente que acaba sendo aí um usuário, por exemplo, de Spring, encapsular essas funcionalidades e a gente vai utilizar dos recursos que o framework disponibiliza para a gente, mas por debaixo dos panos o framework utiliza a metaprogramação e a reflexão. E os últimos 3 tópicos aí eu vou tentar dar exemplos mais práticos de uma utilização aí do dia a dia, né? Uma coisa que é mais visualmente fica mais fácil da gente entender, porque são coisas que a gente pode utilizar num dia a dia mais comum enquanto desenvolvedores. Vocês estão vendo aí, pessoal? Sim. Beleza. Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é essa tal dessa metaprogramação. Bom, a metaprogramação é a programação dos programas. Ou seja, é um código que você escreve que ele é capaz de manipular, analisar, examinar outras partes do seu código que já existem. Tá? É a programação dos programas, vamos dizer assim. Quando que ele é utilizado? Em ambientes muito dinâmicos. Eu coloquei aqui o exemplo dos frameworks, tanto o Spring como o Reactor, mas se a gente focar aqui no Spring, que é o mais utilizado atualmente, né? Um framework Java que dominou o mercado aí, atualmente, sem dúvida disparado, é o mais utilizado, né? Então, por debaixo dos panos, sem que a gente perceba, o Spring ele utiliza a metaprogramação para trabalhar num ambiente dinâmico. E ele consegue entender o que a gente, enquanto usuário do Spring, ele consegue entender o que a gente quer passar para ele, independente do que seja. Como assim? Vamos pegar o exemplo que você está desenvolvendo um sistema para RH. Então, nesse sistema de RH, você cria uma classe funcionário, por exemplo. E o funcionário tem o atributo salário. E ele tem vários métodos específicos de funcionário, tem os construtores específicos dessa classe, as anotações específicas dessa classe. E o Spring, independente de que classe seja que você está passando para ele consegue entender os atributos daquela classe, ele consegue entender os construtores daquela classe
ele consegue entender os métodos daquela classe, ele consegue entender quais as anotações que você colocou naquela classe, independente de que classe seja. Então, esse é o ambiente dinâmico que a metaprogramação ela é utilizada. Imagine que você, em vez de um sistema de RH, você está desenvolvendo um sistema para um e-commerce. Você vai ter uma classe produto, por exemplo. Para o Spring não vai importar isso. Se for funcionário, se for produto. Produto tem atributos diferentes de funcionário. Tem métodos diferentes de funcionário. Tem construtores diferentes de funcionário. Tem anotações diferentes de funcionário. Mas para o Spring não vai importar isso. Para ele vai tratar tudo como classe e ele vai fazer isso através da metaprogramação. Bom, aqui nós vamos entender o que é esse reflection, né? A API de reflection. Então, um foco aí no Spring, por exemplo, ele vai utilizar esse conceito de metaprogramação através de uma API, ou seja, o Java ele disponibiliza uma API já pronta, chamada de reflection, que vai permitir que você faça uso desse conceito que eu acabei de explicar da metaprogramação. Tá? Então, entendendo mais ou menos esse fluxo aqui, imagine que aqui nessa primeira ponta nós temos as informações dinâmicas, ou seja, estamos falando aí de qualquer classe, seja ela qual for. Essa caixa preta aqui do meio é onde entra a reflexão, a API de reflection, ou seja, através da API de reflection ele consegue descobrir e manipular os componentes dessa classe, seja campos, métodos, construtores. E o fundamental da API de reflection é uma classe chamada class. E através dessa classe chamada class, que fica no pacote JavaLang, é que a gente pode fazer, examinar e entender as propriedades desse objeto. Tá? E como retorno aqui a gente tem justamente isso que eu acabei de falar. Então, através da classe class, nós temos os campos daquela classe, nós podemos pegar e manipular os métodos daquela classe, os construtores, tá? E tudo isso fica dentro do pacote JavaLang Reflect. Tudo bem? Mais para frente eu vou dar alguns exemplos que a gente pode colocar na prática, no dia a dia aí, que a gente vai utilizar justamente a classe class e essas outras classes aqui, campos, métodos, construtores. Tudo bem? Então, a API de reflection, a reflexão, ela que vai permitir dentro do Java utilizar os conceitos de metaprogramação. Aqui a gente vai começar a entrar numa parte mais prática, vamos dizer assim, que é a parte de anotação. Anotação ou metadado, né? Primeiro vamos entender o que é esse metadado. Os metadados, pessoal, são informações relativas a dados, ou no nosso caso aqui, relativos a códigos. Isso é o conceito de metadado. O que são as anotações? As anotações nada mais são que os metadados dentro da linguagem Java. Ou seja, as anotações dentro do Java, elas trazem informações referente a outras partes do nosso código. Lembra que eu falei lá no começo? A metaprogramação é a programação dos programas. Ou seja, você vai escrever uma linha de código referente a outra parte do nosso código. Para quem utiliza Spring, é muito comum utilizar anotação, tá? Só que a gente ali como um usuário, vamos colocar assim entre aspas, do Spring, nós apenas utilizamos as anotações que o Spring nos fornece. Quem fez aí o desafio dev do Joel, que passou para a gente, utilizou o Spring, sabe muito bem disso, né? Ali a gente utiliza muita anotação que o próprio Spring entrega para a gente, mas aqui a gente vai entender como essas anotações são criadas e como nós podemos criar nossas próprias anotações
e fazer uso delas. Tá? Agora vamos lá. Para que servem as anotações? Elas servem para fazer configurações em nosso código de maneira mais simples. Antes, esse trabalho era feito através de arquivos XML. Então, as anotações elas foram criadas, elas vieram a partir do Java 5 para realmente facilitar essas configurações de determinadas partes do nosso código. Tá? Pode ser utilizado em classes, métodos, atributos, e até mesmo a gente pode utilizar uma anotação em outra anotação, que aí vai ser o próximo tópico que eu vou falar. Aqui eu trouxe um exemplo da criação de uma anotação. Então a gente utiliza a palavra public, depois @interface e depois o nome da nossa anotação. Reparem que o pessoal do Java eles não inventaram nenhuma nova palavra reservada para poder criar anotações, porque intuitivamente a gente acaba pensando que aqui seria algo como public, annotation e o nome da anotação. Por que fizeram esse @interface? Porque uma anotação nada mais é do que uma subinterface de uma interface chamada annotation. Ou seja, quando você cria uma anotação, você nada mais está criando do que uma interface especial, vamos dizer assim. Então, por isso que a gente utiliza o @interface ao invés de uma outra palavra reservada que foi criada pelo pessoal do Java, né? Tudo bem? Outro detalhe. Nós precisamos, muitas vezes, configurar uma anotação. Peraí. Se uma anotação ela é utilizada para configurar pedaços do nosso código, como que eu vou configurar uma anotação? Se é ela que faz a configuração do meu código? Através de uma outra anotação. E são chamadas de meta-anotações. Ou seja, quando eu tenho uma anotação que serve para configurar uma outra anotação, ela é chamada de meta-anotação. Que é o nosso próximo tópico aqui. Vamos continuar no nosso exemplo aqui. Então, eu criei uma interface chamada teste anotação. Então, public @interface teste anotação. E aqui em cima da minha anotação, da criação dessa minha anotação, eu utilizei uma outra anotação. No caso aqui, uma anotação que configura uma anotação que eu estou criando é uma meta-anotação. Nós temos basicamente 5 meta-anotações por padrão no Java, que são essas que estão aqui do lado. Retention, que é para configurar quando que essa nossa anotação aqui, teste anotação, vai ser utilizada, se ela vai ser utilizada em tempo de execução. @documented, que é para saber se essa anotação ela vai ser documentada. O target, onde eu vou poder utilizar essa minha anotação? Eu vou poder utilizar ela no atributo? Eu vou poder utilizar ela no método? Então é para isso que serve essa outra anotação aqui, essa meta-anotação, né? Depois nós temos a de hierarquia, né? Ou seja, se eu colocar que minha anotação que eu estou criando aqui tem essa anotação, os filhos de quem implementar a anotação que eu estou criando também herdarão a minha anotação. E por último, a de repetição, ou seja, se eu posso utilizar essa mesma anotação mais de uma vez no mesmo lugar. Tudo bem? Então, por enquanto nós estamos aqui. Public, @interface, teste anotação. Estou criando a minha anotação. Estou falando aqui com @target, utilizando essa meta-anotação aqui, que essa minha anotação, teste anotação, ela poderá ser utilizada em campos, em atributos. Vamos lá. Eu também posso colocar atributos dentro da minha anotação. Tá? Então, continuando o nosso exemplo aqui. Eu criei uma interface, teste anotação. Ela poderá ser utilizada nas classes, porque esse ponto type aqui significa que eu posso utilizar ela em classes. Eu posso utilizar ela em campos. Tá? Aqui no @retention, ela vai ser
considerada aí no tempo de execução, tá? E aqui dentro dela eu coloquei um atributo que eu chamei de value. Por padrão, quando nós temos apenas um atributo dentro da anotação que nós estamos criando, esse atributo se chama value, ok? Aí aqui embaixo nós temos, eu entrei numa classe e vou utilizar essa anotação que a gente acabou de criar aqui, teste anotação. Como que eu faço a utilização dela? Então eu tenho aqui um atributo, que foi onde a gente falou que ela pode ser utilizada, um dos lugares que ela pode ser utilizada, aqui no ponto .field. Então eu tenho aqui um atributo chamado name, e eu passo aqui para ele, nessa anotação, o valor teste. Consequentemente, como dentro da nossa anotação, teste anotação, nós só temos um atributo, eu passo ele direto aqui. Eu não preciso especificar para onde que ele vai. Se eu tenho só um atributo dentro da anotação, consequentemente ele vai por padrão aqui para esse atributo chamado value. Pessoal, se quiserem me interromper em qualquer momento, alguma dúvida que ficar, pode ficar à vontade, tá? Aqui nós temos um exemplo de dois atributos dentro da nossa anotação. Então eu peguei aquela nossa anotação, ao invés de só o value, eu também coloquei um outro atributo aqui dentro dela, chamada nome. E vou utilizar ela naquele mesmo campo lá. Então, @teste anotação. Como eu tenho mais de um atributo dentro da minha anotação, eu preciso agora especificar quais valores que vão para cada anotação. Então eu tenho @teste anotação, value, meu atributo chamado value vai receber o valor teste, e o atributo nome vai receber o valor orange juice. Tudo bem? A gente começa a perceber aqui que dentro do Spring, por exemplo, nós já temos vários exemplos de anotações que nós utilizamos no dia a dia, que a gente passa valores dessa forma, né? A gente abre a anotação em cima de um atributo, por exemplo, e abre lá value e passa um valor e assim por diante, né? Tá, e aí? Eu anotei lá o meu atributo com aquela anotação que eu acabei de criar, teste anotação, mas e aí? O que eu faço com isso? Bom, uma das coisas que você pode fazer é recuperar o valor que está dentro da anotação que você colocou lá. Como assim? Vamos pegar aqui o nosso exemplo e aqui a gente começa a misturar a parte de reflexão com a parte de anotação também. Então eu tenho um método aqui, eu tenho um veículo, eu recuperei aqui um objeto do tipo veículo, e eu quero saber se nesse veículo aqui eu tenho dentro do campo modelo, se eu tenho alguma anotação nesse modelo. Então o que eu vou fazer? Eu pego aqui o veículo, pego a classe class dele, tá? Lembra aquela primeira classe que eu falei lá, que é a classe mãe da reflexão? É a classe class. Então eu pego ela aqui desse objeto veículo através do método getClass. Esse método getClass ele vai me retornar um objeto do tipo class. Dentro desse objeto eu posso pegar, por exemplo, o atributo que ele tem. Então eu pego aqui classModel.getDeclaredField e eu passo qual field que eu quero pegar. Lembra? A metaprogramação ela é capaz de pegar e de manipular classes independente de qual seja a classe. Então, com esse método getDeclaredField, eu simplesmente passo para ele qual campo que eu quero pegar daquela classe veículo e ele vai me retornar o field dela, o campo dela, né? E através desse campo eu posso fazer outras manipulações. Então, imaginem aqui, dentro de field, nesse momento aqui, nessa quarta linha aqui, eu tenho aquele meu field, aquele meu campo model, que foi que a gente anotou com a nossa anotação, teste anotação. Dentro
desse campo, eu posso fazer o quê? Eu posso verificar se nesse campo eu tenho alguma anotação desse tipo aqui que eu acabei de passar para ele, teste anotação.class. Então vejam, eu consigo manipular, eu consigo verificar outras partes do meu código e poder pegar detalhes daquela classe através dessa API de Reflection. E se essa anotação, se esse campo aqui tiver essa anotação, teste anotação.class, ele vai me retornar essa anotação e eu posso pegar aqui o valor dela através do método .value. Tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais claro. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte cenário. Aqui nesse primeiro momento eu estou criando uma anotação chamada de relatório, report. Eu utilizo uma meta anotação para dizer onde que ela vai poder ser utilizada, ou seja, ela vai poder ser utilizada em campos, em fields. Vou dizer quando que ela vai ser considerada em tempo de execução, e ela vai ter um atributo chamado value. Como eu tenho só um atributo, eu chamo ele de value. E de que tipo ele vai ser? Ele vai ser uma lista de tipos de relatório, report type. E o que é esse report type? É o menu que eu criei aqui. Então, esse report type eu tenho dois tipos. O controle de veículos simplificado e o controle de veículos completo. Então, eu tenho dois tipos de relatório e eu tenho uma anotação que pode receber uma lista desses tipos de relatório. O que eu vou fazer com isso? Aqui embaixo eu tenho alguns atributos. Opa, desculpa. Montei aqui. Tá. Aqui embaixo eu tenho alguns atributos. Por exemplo, placa. Por exemplo, cor. Então eu tenho a placa do veículo, eu tenho a cor do veículo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro, eu vou colocar aqui na placa a minha anotação report, relatório, e vou dizer para que tipo de relatório este campo aqui, placa, pode ser utilizado. Então estou dizendo que o atributo, o campo, o field, placa, pode ser utilizado dentro dos tipos de relatório simplificados. E aqui o atributo cor, eu estou dizendo que dentro dos relatórios eu posso utilizar ele dentro do controle de veículo simplificado e do controle de veículos completo. Bom, mas como que ele vai saber disso? Como ele vai saber que tipo de relatório que pode utilizar ou não? Nós estamos utilizando aqui as anotações para fazer configurações do nosso código. E aí, a partir disso, nós podemos recuperar essas informações e trabalhar com a nossa lógica de negócio. Então, eu tenho aqui o método envia relatório simplificado, que ele vai receber aqui um parâmetro class. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os campos desse parâmetro aqui, dessa classe tipo class, vai passar campo por campo e vai verificar se nesses campos tem alguma anotação chamada report. Se tiver, ele vai verificar se nessa anotação report tem o valor controle de veículos simplificado. Se eu aqui estou mandando o relatório de veículos simplificados, eu só posso colocar dentro desse relatório os campos em que tiverem a anotação report, que a gente acabou de criar, e dentro desse report eu tenho que ter o valor de controle de veículos simplificados. Ou seja, aqui eu posso utilizar das anotações para facilitar o meu código. Vamos dizer assim, por exemplo, aqui. Vamos dizer que amanhã o gerente da área chegue para a gente e fale, a partir de amanhã
A placa do veículo, que é esse atributo aqui, ele vai ser utilizado tanto no controle de veículos, no relatório de controle de veículos simplificado, quanto no relatório de controle de veículos completo. Simples. Eu venho aqui e adiciono mais um valor. Eu adiciono report type, controle de veículos completo. Se depois, amanhã ou depois, o gerente da área chegar e falar que cor do veículo não vai poder estar dentro do relatório simplificado, simples. Simplesmente eu tiro este valor aqui da minha anotação que eu acabei de criar e, segundo essa minha lógica aqui do negócio, ele não vai aparecer. Então veja como fica mais simples essas trocas e você manipular um código já existente através das anotações. E na utilização desse método aqui, por exemplo, do envio do relatório simplificado, vamos imaginar que eu tenho este método aqui. Então eu tenho um controle de veículo e eu passo para esse método de envia relatório simplificado o veículo.class. E eu posso utilizar esse método envia relatório simplificado para qualquer tipo de classe, porque toda classe tem o ponto getClass e o ponto getClass me retorna uma classe do tipo class, que foi o que a gente utilizou aqui. Ou seja, este método de envio de relatório simplificado eu posso utilizar ele onde eu quiser, porque toda a nossa classe, todas as nossas classes, aqui embaixo, por exemplo, nós temos o exemplo de estacionamento. Então, tanto para controle de veículos quanto para estacionamento, eu posso utilizar este mesmo método, porque é um ambiente extremamente dinâmico, utilizando a classe class, tendo em mente que todas as nossas classes podem pegar essa classe .class. Eu posso passar aqui qualquer coisa, qualquer classe que tenha atributos, que ele vai seguir essa lógica e vai fazer essa lógica e vai utilizar das anotações que a gente acabou de fazer para poder simplificar aí o nosso dia a dia. É claro, pessoal, o Spring, o VRaptor, esses frameworks utilizam isso muito. Não é uma coisa tão simples como eu fiz aqui. Então, a gente que é usuário acaba que por debaixo dos panos não vendo isso, porque justamente esses frameworks eles vêm para abstrair, para facilitar a nossa vida. Então, a gente acaba utilizando desses recursos cegamente, né? A gente não vê, eles criam isso por debaixo dos panos, mas aqui foi um exemplo prático de como a gente pode utilizá-lo. Bom, a parte de anotações acabou, vou para o penúltimo tópico aqui, que é a inversão de controle. Peguei um exemplo aqui de uma classe e que dentro do construtor dessa classe nós estamos criando uma instância de um objeto. Aí eu pergunto, será que faz sentido, será que é responsabilidade do controle do estacionamento controller saber criar serviço de estacionamento? Não é. Então, a gente tem que passar esse controle de criação de objetos para quem for utilizar a classe ParkingController. A gente não pode instanciar esse objeto aqui dentro do construtor dele. Quem for utilizar o ParkingController é que tem que saber construir o Parking Service, que é o que vai ser utilizado aqui dentro. Então, como nós estamos transferindo esse controle para outro lado, para quem vai utilizar a classe Controller, Parking Controller, a gente chama este conceito de inversão de controle. Tá? Ou seja, a gente passa a responsabilidade da criação de objetos para quem for utilizar essas nossas classes. Tudo bem? Próximo tópico aqui, que é injeção de dependência, que está muito ligado com a inversão de controle. Quem for utilizar a classe ParkingController vai passar por parâmetro,
Quem for utilizar é quem vai ser o responsável por criar o objeto Parking Service e vai passar por injeção pelo construtor desse nosso Parking Controller o objeto que vai ser utilizado dentro dele. Tudo bem? Então, além de a gente estar transferindo a criação dos objetos, das dependências, para quem vai utilizar a nossa classe, nós também fazemos a injeção de dependência através dos parâmetros do construtor. Ou seja, você vai utilizar a classe Parking Control, então crie o objeto Parking Service e faça uma injeção de dependência, ou seja, passe por parâmetro esse objeto que você quer utilizar dentro de Parking Control. Tudo bem? E aqui nós vamos para o nosso último tópico, que é o Generics. Tá? O que o Generics é capaz de fazer? Ele faz a parametrização de classes e interfaces. Como assim? 2 exemplos aqui práticos. Eu crio uma lista de veículos e instancio uma lista nessa variável aqui, veículos. Agora aqui embaixo eu estou colocando um modelo dentro da minha lista de veículos. O compilador não vai pegar isso. Por quê? Ele não sabe de que tipo a gente não está parametrizando essa nossa variável veículos, para que tipo ela vai ser. Então, consequentemente aqui, pode dar uma runtime exception. Porque você vai estar colocando um modelo dentro dessa variável veículos e você vai utilizar essa variável veículos como se tivesse veículos ali dentro. Mas você não parametrizou essa lista, então consequentemente ela fica solta e você pode colocar qualquer tipo dentro dela. Agora, utilizando generics, a situação é outra, que é o nosso exemplo de baixo. Então eu crio uma lista, só que agora eu coloco aqui entre maior e igual o tipo dessa lista, que no caso é veículos. E a partir desse momento, o compilador agora ele sabe, eu não vou deixar você colocar nada aqui dentro se não for um veículo, porque foi o que você me disse aqui, ó. Você criou uma lista de veículos. Se nesse mesmo exemplo eu for colocar aqui veículos.add e for colocar um modelo dentro de veículos, ele já não vai deixar. Porque um modelo é um modelo. E você está tentando colocar dentro de uma lista de veículos um modelo. Então o compilador pega isso para você e isso pode te evitar aí muitas runtime exceptions. Outra utilização do generics é através dos parâmetros. 2 exemplos aqui. Então eu tenho aqui essa minha função getAllActive e aqui ele recebe uma lista, só que aqui ó, está parametrizado, ou seja, essa função ela só vai poder receber uma lista de veículos. Se eu for utilizar, nesse exemplo aqui embaixo, eu crio uma lista de modelos. E eu vou tentar passar para essa função que a gente fez aqui, getAllActive, os veículos. Só que o compilador ele já vai sacar isso. Pô, eu estou esperando uma lista de veículos e você está me mandando uma lista de modelos, eu vou dar erro. E isso aqui, mais uma vez, vai evitar uma runtime exception. Temos um outro exemplo aqui. Eu tenho uma função que eu recebo uma lista de T e uma lista de K. O que é esse T e o que é esse K? A gente colocou aqui, a gente inferiu aqui no começo da nossa função que independente do que T seja, eu tenho que seguir a regra de que K estende T. Um exemplo aqui embaixo. Então, eu tenho uma lista de veículos e eu tenho uma lista de modelos. E eu vou chamar essa função. Só que, na minha regra que eu coloquei aqui, o T, ou seja, a lista do primeiro parâmetro, tem que estender, a lista do segundo parâmetro tem que estender a lista do primeiro parâmetro, seja ela qual for. Então, aqui nós temos o exemplo. Eu crio uma lista de veículos e crio uma lista de modelos. E eu tento chamar essa função passando os veículos e os modelos. Mas o modelo não estende de veículo. Portanto, ele vai me dar um erro.
E mais uma vez, eu posso evitar uma série de runtime exceptions por conta dessa prática, por conta da utilização dos generics. E aqui, pessoal, por último, as referências e os materiais, tá? Eu fiz os 2 cursos da Alura sobre Reflection, Java Reflection, que é parte 1 e parte 2, são excelentes cursos. O primeiro curso ele foca mais nessa parte de metaprogramação e da reflexão, e a segunda parte do curso foca mais nesses últimos 3 tópicos, que é a anotação, o generics e a injeção de dependência e inversão de controle. Aqui também a documentação, eu deixo para vocês aí a documentação oficial da Oracle, né, do Java, lá tem os conceitos bem legais. E também um post da DevMedia, que ele dá um overview geral aí das principais funções da reflexão dentro do Java. Tudo bem, pessoal? É isso, eu acredito que consegui passar. Eu sei que é um assunto um pouco mais complexo, né? Mas eu acho que eu passei para vocês aí um pouquinho do que eu consegui aprender sobre esse assunto. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Show, muito bom. Bem explicado. Mandou bem demais. Parabéns, Bruno. Show de bola. Pô, valeu. Assunto um pouquinho complexo, mas Top, Marcelo. é legal estudar. Pô, valeu, Helene. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Foi muito bom. Show. E aí, vou disponibilizar esses slides aí para quem tiver interesse. Vou deixar aí disponível. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. Gente, só um recadinho antes de finalizar. Quem tiver interesse em apresentar alguma talk, tá? Ultimamente a gente teve bastante dos desenvolvedores, mais designers também, tá? É só falar comigo, com a Fabi, com a Mari, que a gente agenda para vocês. E lembrando que não precisa ser do Grupo F Câmara, tá? Que trabalha aqui. Se você tem interesse em falar sobre algum assunto, estude sobre isso e se apresente pra gente realmente criar essa comunidade de tecnologia e ir fortalecendo isso a cada dia, tá bom? É isso. Show de bola. E lembrando que o programa de formação está com inscrições abertas. Então, avisa a galera, indica os amigos, familiares, para todo mundo se inscrever para a segunda edição desse ano. É isso, gente. Show. Obrigado, Boa pessoal. noite, Obrigado pela pessoal. presença. Parabéns, Marcelo. Valeu. Valeu, obrigado, gente. Valeu, gente. Tchau. Boa noite. Show. Tchau.